Olá, eu sou Vanessa Meric e esta é a TV Shopping, o seu canal de TV no portal da Abrace. O mercado de luxo no Brasil e a sua evolução. Esse é o tema do nosso programa hoje e também de um dos painéis que vai acontecer no 10º Congresso Internacional de Shopping Centers e Conferência das Américas, que a Abrace organiza em setembro próximo. Para falar sobre o assunto, nós convidamos o professor João Braga, que atua em diversas instituições de ensino e também no MBA de Gestão de Luxo na FAAP. Professor, muito obrigada por estar aqui. Muito obrigado, Vanessa. Antes de entrarmos no assunto luxo no Brasil, eu gostaria que o senhor conversasse um pouco conosco sobre a questão do conceito de luxo ao longo da história. O luxo é tudo aquilo que é raro, que é escasso, que é de difícil acesso. Só que o luxo, ele é um tanto quanto relativo, porque o que pode ser luxo para mim, pode não ser luxo para você. E mais do que isso, o luxo, através dos tempos, ele também vai mudar o seu valor. O que é luxo hoje, possivelmente não há de ser luxo amanhã. E como é que começou esse conceito? Se nós levarmos em consideração, partindo do princípio que é a raridade, é a escassez, é a inacessibilidade, nós até podemos considerar que um fogo numa pré-história seja um artigo de luxo. O fato de uma antiguidade, você até saber ler ou saber escrever, quando houve o desenvolvimento da escrita, era uma coisa tão difícil que pode ser considerada uma referência de luxo. Quando é, por exemplo, que a Europa, mais precisamente a França, que hoje é uma referência de mercado de luxo, começa a aparecer enquanto referência também para outras situações que não só a moda, outros segmentos que não só a moda. Pois a França tem um significativo papel histórico, e não só histórico, mas de historiografar, né, todo um processo. Durante o período da própria Idade Média, da Baixa Idade Média, o período do Gótico, a França também se impôs muito, tá? Porque aí entram outras coisas, como, por exemplo, o luxo do conhecimento. É nesse período da Baixa Idade Média que surgem as grandes catedrais, que, por sua vez, estas catedrais, era a igreja que controlava o ensino. Quando vão surgir as universidades? Ter conhecimento, ter acesso às coisas, é uma forma de se diferenciar. Hoje, o que é artigo de luxo e o que não é artigo de luxo? Imagine, tá? O automóvel um dia foi um luxo? Também foi. Hoje em dia, é até fácil ter um carro. Mas ter um carro com determinadas características, com determinadas funções ou de determinadas marcas, passa a ser um diferencial, portanto, um produto de luxo. E a questão da marca, professor, é que me leva à seguinte questão. O conceito de mastígio, por exemplo, eu gostaria que o senhor explicasse um pouco. Pois é, as marcas, elas têm e precisam, se você quer pertencer a este universo, manter uma determinada aura. Só que as marcas, por sua vez, elas também precisam sobreviver. Então, é um conceito muito novo, agora do final do século XX, início do século XXI, o mastígio. O mastígio seria uma palavra inventada misturando massas mais prestígio. Você não tem condição de consumir um produto de luxo desta marca, mas você vai consumir algum outro produto acessível desta marca que vai te dar uma certa visibilidade, alguma relação com o universo do luxo. Não é o produto de luxo, mas é esta relação, uma proximidade com este universo. Por exemplo, o perfume. Sim. Né? Que talvez fosse até o que você fosse falar de fato. Mas é isso, o nosso raciocínio nos leva a essa conclusão. O perfume, ele é acessível. Podemos comprar uma fragrância de uma determinada marca que tem um super prestígio em outros objetos materiais. Mas ele é acessível. Brasil tem tradição, Brasil tem luxo? Tem, não há dúvida. Eu acho que todo e qualquer lugar tem a sua tradição, portanto, tem o seu luxo. Os nossos produtos ajudaram consideravelmente a inúmeros benefícios na Europa. Qual foi o primeiro produto de extrativismo no Brasil? O pau-brasil, que dava um pigmento para um tingimento vermelho. O Brasil já chega na Europa favorecendo o luxo, né, que são as tonalidades vermelhas. Então, o Brasil parece que já nasce com um código para a moda.
Mas nós, muitas vezes, numa atitude de colonizados, valorizamos muito mais o que vem de fora e não o que é de nossa referência. É aí que está a minha pergunta. Então, o Brasil alimentou o luxo europeu, Sim. o formato europeu. Voltamos para aquele velho conceito de que pode ser luxo lá e não ser aqui. Exato. E nós não embarcamos numa tradição própria para alimentar uma tradição europeia. Tínhamos, muitas vezes, sim, um luxo aqui, mas pouco reconhecido pelo nativo e até mesmo valorizado. A arte barroca. Sim. Uma grande, talvez a primeira grande expressão da arte brasileira, depois do descobrimento, reconhecida no mundo todo, tá? Sim. Não vou nem falar da arte plumária, a arte dos nossos autóctones, que é um verdadeiro luxo. Em se tratando de mercado de luxo, como é que está essa inserção e como é que ela acontece também aqui, na indústria de shopping centers? A realidade brasileira contribui, tá? Não somos os que mais consumimos produtos de luxo. A partir daí, existe sim uma realidade do luxo brasileiro, tá? O que é referência para nós aqui, tá? O que muitas vezes não é referência lá fora. Mas tanto existe um público consumidor que inúmeras marcas vêm se estabelecer no Brasil porque sabe que aqui é um significativo polo de consumo, tá? O que ajuda, o que traz esta realidade para também os shopping centers. Professor, eu queria encerrar essa nossa conversa, eu acho que tem muito conceito para se falar, mas uma coisa que eu acho que é bastante interessante é a coisa do conceito imaterial do luxo. Não é um bem material como pode ser uma joia, como pode ser um carro, como pode ser um apartamento, como pode ser uma roupa, mas é aquilo que é de difícil acesso, aquilo que é raro no que diz respeito à imaterialidade. Segurança é considerado hoje um artigo de luxo. Tempo é um produto de luxo. As pessoas cada vez mais têm menos tempo para fazer as coisas. Muitas vezes até mesmo a educação. A boa conduta, o bom comportamento, o bom humor. Respeito, é tão raro. ética. Respeito, ética, não há dúvida alguma. Muito obrigada, professor. Muito obrigado, Nós estivemos aqui com o professor da moda, João Braga, e eu acho que, muito mais que isso, a gente pode ouvir no próximo encontro internacional de shopping centers, que terá como um dos painéis o mercado de luxo e sua evolução no Brasil. Até lá! Wow.